Fala, torcedor, tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo este vídeo. Tudo certo com você? Henderson Moreira está muito chateado com os jogadores do Sport. Chateado no nível de lamentar realmente o que vem acontecendo com o time do Sport em relação a sofrer gols e gols de uma maneira bem prematura, de uma maneira bem precoce. E ele fez um desabafo que dá para perceber que o problema está relacionado ao treinador e também aos jogadores. Não é um problema exclusivamente dele. E nós vamos abordar sobre tudo isso neste vídeo após a vinheta. Ô, torcedor do esporte, tudo bom com você? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal Monte Forte Show. E rolou desabafo. Rolou um desabafo aí do Henderson Moreira. E a verdade é que o Henderson está muito chateado com os jogadores do Sport, pelo menos é o que parece. Chateado no nível de lamentar realmente. Lamentar por conta de uma situação que, sinceramente, veja só, antes de trazer aqui, eu vou colocar até o vídeo daqui a pouquinho, um desabafo que aconteceu dele, e acho que algumas pessoas até perderam isso, que eu não vi muita gente comentando, e eu quero trazer aqui e poder comentar e dissertar acerca de reverberar realmente com vocês, tá bom? Veja só. O Sport tem um problema já, acho que isso desde o começo do ano. Um problema de sofrer gols em alguns momentos, bestas. Mas isso já vinha acontecendo já há um certo tempo. Só que de uns tempos para cá, ou seja, acho que mais ou menos umas 10 rodadas para cá, o Sport vem sofrendo gols, torcedor rubro-negro, de uma maneira muito precoce. E parece, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, perdão, que a equipe do Sport, veja só, o exemplo que eu vou citar. Primeiro, muita gente, alguns atletas comentam que numa competição eles precisam levar primeiro uma queda, um sacode, enfim. Tem um atleta de judô que comenta isso, que ele tem que levar uma queda para se despertar. O Sport parece que tem que levar um gol para começar a agir na partida. Se é que você me entende essa má comparação aqui, obviamente. Mas, assim como aconteceu contra o Avaí, que o gol saiu com menos de 30 segundos, o Sport também sofreu outros gols. Contra o Guarani, o Sport acabou perdendo a partida em 5 minutos. E esses gols prematuros, eles acabam afetando a equipe rubro-negra e acaba proporcionando à equipe do Sport um sério problema. Um problema que pode provocar e acarretar o Sport consequências negativas ao longo do campeonato e naquela própria partida. Até porque no momento que você leva um gol no começo, você fica fragilizado. Quando eu falo você, estou me referindo ao time, obviamente. Mas o time fica fragilizado, o time procura uma estrutura que não está mais ali. Porque quando você entra com a missão de marcar, ou pelo menos não sofrer um gol, manter o empate ali durante um certo tempo, para que os ânimos se acalmem, porque quando você começa uma partida, às vezes os times estão se estudando, ou um começa numa velocidade maior do que o outro, ou seja, o time que está aqui na menor velocidade busca parar o outro para depois o jogo ficar pau a pau, né? Tete a tete. Até porque, num certo momento, em um dado momento, o que é que acontece? As duas equipes elas se igualam, tá? Elas entram no mesmo nível. Entrando no mesmo nível, essa questão de ações aí de busca pelo gol se torna ali muito parecida, muito igual. E falta isso à equipe do Sport porque tem um certo problema em relação a essa questão de fragilidade, de sofrer o gol logo no início, enfim. O Henderson Moreira está muito chateado, essa é a verdade, muito, muito decepcionado com o jogador do Sport, pelo menos é o que eu percebi na declaração dele. E achei que ele foi sensato. Mas antes de colocar aqui a fala do Henderson, queria trazer uma opinião. Quando o time insiste no erro, ou quando você está com um problema muito sério, e alguém da sua família está com um problema muito sério, e cometendo erros, você tem que alertar ele, ou ela, ou enfim. No caso dos jogadores, quando os jogadores estão cometendo esse erro, ele tem que alertar. Se estiver persistindo, ele tem que perceber onde está o erro e corrigir, até porque ele é pago para isso. Entendeu? A gente sabe da chateação enfim, às vezes ele também não pode fazer nada, mas ele precisa achar uma solução. Isso é um fato. Não adianta a gente passar a mãozinha na cabeça dele e dizer que está tudo bem, porque não está. Mas enfim,
Vamos colocar aqui a fala do Anderson Moreira sobre essa questão. E assim, a gente tem falado muito, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas só toma gol no começo. Pô, a gente alerta demais. Eu falei várias vezes a semana aqui. É difícil, porque são tomadas de decisões dos atletas ali. Mas a gente tem cobrado muito. Eu tenho cobrado, porque a gente perdeu muitas oportunidades de sair com resultados melhores em função de gols tomados no início do jogo de maneira desconcentrada, o time entrando sem talvez a concentração ideal, e a gente tem cobrado. Eu quero falar para o nosso torcedor que a gente cobra muito isso, né? Que a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, a gente tem uma cobrança muito forte aqui dentro do clube, para que os atletas possam perceber que não adianta falar, a gente precisa executar, a gente precisa fazer. Então eu acho que a gente, mais uma vez, perdeu a oportunidade de sair com uma vitória, talvez, em função de já sair perdendo já com 30 segundos de jogo. É mais um desabafo do Anderson, né? Ele tenta, mais uma vez, se blindar. E para mim isso também é um erro, tá? Porque se você não tiver o elenco na mão, tem um certo problema. Porque os jogadores ficam pensando assim, oxente, que é isso? Que conversa é essa? A gente tá aqui dando sangue, brigando, e ele tá se inocentando e colocando a culpa na gente. Não estou dizendo que isso é o caso do Anderson e dos jogadores, do esporte no caso, mas em algumas situações ocorre isso. Alguns jogadores podem interpretar dessa maneira. E interpretando dessa maneira, ocorre aí um certo problema, vamos dizer assim. Mas, como eu acho que não é o caso do Anderson e também não é o caso dos jogadores do esporte para com o Anderson, o relacionamento deles, que eu acho um relacionamento bom, acho que eles levam numa boa, na esportiva, enfim. Mas isso dá uma questão de talvez o Anderson já esteja dizendo assim, galera, eu estou desesperado, não estou conseguindo acabar com esse problema. Não me culpem por isso, indiretamente, tá? Ele pode estar com esse pensamento. Isso às vezes acontece. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o treinador está ali para dar um desabafo, alguma coisa desse tipo, ele só está ali querendo ajeitar um problema, mas ele não consegue. Ele não consegue mais. E ele tenta tirar a culpa dele, porque no subconsciente dele, ele quer dizer, olha, isso aqui não é culpa minha, não. É culpa do pessoal que está lá desavisado. Eu já avisei diversas vezes, eu já tentei mudar isso, mas eu não estou conseguindo. Só que ele precisa conseguir. Até porque, como eu citei aqui anteriormente, não adianta a gente passar a mão na cabeça de ninguém, que é necessário e é de total necessidade, no caso, o Anderson, achar um problema, achar uma solução para esse problema. Porque senão a situação dele ficará cada vez pior. Até porque os jogadores, para irem embora, é mais difícil. Mas para ele ser mandado embora é muito mais fácil. Tá? Então é isso, galera. É mais ou menos esse ponto aqui trazendo essa situação. Nós observamos e trouxemos aqui o ponto do Anderson Moreira. Posteriormente eu posso trazer mais alguma coisa para nós conversarmos sobre isso, mas eu acho que é mais ou menos esse recorte de situação, tá? O Anderson realmente ele tá ali no limite dele, não em relação à produção. Talvez em relação à produção, mas ele tá incomodado com algumas situações. E talvez incomodado também por ele não conseguir mudar essas determinadas situações. Então, para mim é isso. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Forte Show. Live, vídeo diário, Podmonte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações e perigos. Link aqui embaixo do Senhor Torcedor, o melhor aplicativo para você baixar e saber todas as informações sobre o seu time. Um abraço, até a próxima. Valeu.